Direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal, a segunda parte da sessão desta quinta. Não, vou. Ah, não, esse aqui é complicado. Senhor presidente, eu imaginei que, como o ministro Lewandowski, o ministro Marco também havia pedido para antecipar. Eu ficarei, presidente, até às 18 horas. Bom, mas posso antecipar o voto, não tomarei mais do que 3 minutos do plenário. Não. Então, ouvimos o... Então, na minha parte, Vossa Excelência vai votar agora? Não, eu fico no plenário até às 18, mas posso antecipar. Eu, na forma regimental, vou pedir vista, mas eu virei o voto. Eu antecipo, presidente, o voto. Né? Pois não. O ministro Marco Aurélio antecipa. Antecipo, presidente, porque, considerado o fator temporal, aproxima-se o que talvez seja, nos próximos anos, o último indulto natalino, ou seja, espaço de tempo para o presidente implementar mais um indulto. Em primeiro lugar, presidente, digo que é sedutor o discurso contra a corrupção. É muito sedutor. E quando ele vem com tintas fortes, lembra-me Ruth Skur, uma historiadora inglesa que escreveu Pureza Fatal, contando a vida de Robespierre. Presidente, não há, principalmente no plenário, divisão. Aqueles que são a favor do combate até desenfreado à corrupção e os que são contra esse combate. Nós somos a favor da ordem jurídica, da observância irrestrita à ordem jurídica, principalmente a ordem jurídica constitucional. O que ocorreu no caso? Houve a suspensão do decreto presidencial alusivo ao indulto no mês de férias. O relator, recebendo o processo, recebendo a ADIM para relatar, acabou por fazer cortes no próprio indulto. E aí, a meu ver, considerada a minha ótica, não é a ótica de Sua Excelência, findou por substituir-se ao presidente da República, estabelecendo, repito, condições para ter-se o implemento do indulto. Presidente, o indulto diz respeito a algo que eu posso enquadrar como ligado à soberania interna do chefe do Poder Executivo. É um ato discricionário, é um ato que implica o implemento de uma política especialmente carcerária. Eu disse que talvez não tenhamos que enfrentar situação semelhante nos próximos anos. Mas aí eu indago, presidente, se houver o ato omissivo do próximo chefe do Poder Executivo Nacional, poderemos, ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, acolher o pedido e declarar que Sua Excelência está omisso em certa providência? A resposta é negativa. Não poderíamos partir para esse resultado. Nós temos que graça, anistia, indulto, estão compreendidos no grande todo que é o perdão, sendo que a Constituição Federal apenas restringe a atuação quanto aos 2 primeiros institutos, a graça e a anistia, e o faz
considerado crime de tortura, o faz considerado crime de tráfico de drogas e o crime situado no campo do terrorismo e os crimes apontados como hediondos. O chefe do Poder Executivo, no indulto, que é perdão, em relação ao qual não se tem exceção na Constituição Federal, atua de forma discricionária. E li, presidente, o decreto e percebi que se trata de uma peça que prima pela razoabilidade, já que estabelece distinção entre o primário e o reincidente, já que versa a problemática alusiva às pessoas condenadas por certos crimes, e aí exclui o benefício, né? E revela condições, portanto, que se mostram aceitáveis socialmente. Não cabe aqui dizer que estaria fugindo, né, ao princípio estruturante, que é o princípio revelador de que a República está assentada em um tripé, ou seja, na independência e harmonia entre os poderes. E os dois predicados pressupõem que cada poder haja na área que, pela Constituição, é reservada, não invadindo seara alheia. Por isso, presidente, acompanho a divergência, julgando improcedente o pedido formulado na ADI. Ministro Marco Aurélio vota pela improcedência, acompanhando a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, presidente, eu também vou pedir licença para antecipar o voto e também propor que se reveja a liminar concedida. Eu estou encaminhando o voto no sentido da divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu tomo aqui algumas notas e também faço minhas as palavras do ministro Marco Aurélio e também do ministro Alexandre de Moraes na sessão de ontem. Aqui não há os campeões da defesa da corrupção e os campeões do combate à corrupção. A rigor, é preciso que o combate ao crime, seja ele qual for, tenha que se fazer dentro do devido processo legal e que isso seja observado. É fácil ver para onde se rumam os abusos e a história está prenha, inclusive a história recente a propósito dos abusos que se cometem em nome do combate à corrupção. Começo dizendo, presidente, que conforme assentado pelo Supremo, o indulto é instrumento de política criminal colocado à disposição do Estado para a reinserção e ressocialização dos condenados que a ele façam jus. Essa é uma vertente, inclusive, que o Tribunal desenvolveu, segundo a conveniência e a oportunidade das autoridades competentes. É a DIN 2795, da relatoria do ministro Maurício Correia. A doutrina afirma que o indulto é instituto oriundo da Constituição da República é considerado na legislação infraconstitucional como causa de extinção de pena. Mas, na verdade, como já foi demonstrado aqui nos próprios debates, remonta à própria monarquia entre nós. Trata-se de verdadeira renúncia ao poder estatal do exercício de punir. Após apresentar elucidativa análise histórica das previsões constitucionais brasileiras sobre o Instituto, o eminente ministro Celso de Mello assentou que o ato concessivo de indulto, enquanto expressão formal da clemência príncipes, qualifica-se como prerrogativa constitucional eminentemente discricionária do presidente da República.
Em outro julgado, presidente, esse tribunal manteve indeferimento de indulto em caso de descumprimento de condição imposta no decreto presidencial, pois o afastamento do requisito importaria alterar a manifestação de vontade da autoridade constitucionalmente competente, artigo 84, 12, que, exercendo uma faculdade, deduziu sobre que base seria conveniente e oportuna a clemência príncipes. É o HC 77676 da relatoria do ministro Ilmar Galvão. Conforme o eminente relator, em sede de cautelar, não é possível modificar, sob a roupagem de indulto e por ato normativo secundário, como é o decreto, a política criminal traçada pelo legislador. Desse modo, configurar-se-ia violação à separação de poderes do Estado. Contudo, tal tese é afastada pela doutrina, ao passo que a própria Constituição regula a divisão de poderes do Estado e prevê a concessão de indulto pelo Presidente da República. Nos termos assentados academicamente, tendo em vista a atribuição constitucional do poder de indultar, prevista no texto constitucional de 1988, deferida ao chefe do Poder Executivo, com a possibilidade, inclusive, de controle judicial em caso de eventuais excessos, a crítica de parte da doutrina de que o indulto constitui ofensa à separação dos poderes não se sustenta. Ou seja, o poder de indultar no Brasil se legitima à condição respeitados os critérios de equidade e os princípios constitucionais emanados pela Carta Pátria. Assim, o provimento de indulto não modifica nem invalida a decisão judicial definitiva, não cuidando de exceção ao princípio da separação de poderes, mas de matéria típica da função do governo como atribuição do presidente, em um sistema de freios e contrapesos. Reinaldo Rossano Alves, punir e perdoar, análise da política pública da edição dos decretos de indulto Lume Iuris 2016. Ademais, em seu voto, o eminente relator sustenta a tese de que a vedação constitucional à edição de medidas provisórias em matéria penal ressalta o impedimento de que o Presidente da República conceda indulto que usurpe as diretrizes de política criminal definidas pelo Legislativo. Entretanto, é certo que o texto constitucional é expresso em autorizar, como competência privativa do Presidente da República, a concessão do indulto. E todos sabem como se deu essa evolução, que, na verdade, resultou da emenda constitucional 32, salvo engano, mas que vem de uma construção do Supremo Tribunal Federal, que, salvo engano, no governo Collor, repudiou a possibilidade de disciplina penal por medida provisória, um daqueles célebres decretos, daquelas MPs, que compunham o chamado Plano Collor. O Supremo, naquela época, já assentava que não se poderia, tendo em vista o valor do princípio da legalidade, não se poderia propor penas por medida provisória. E isto veio a ser incorporado numa tese, vamos chamar assim, consolidada, na emenda constitucional 32. Quisesse o Constituinte alterar o poder de indulto, tê-lo-ia feito. Por outro lado, o argumento da divisão de poderes aqui tem espaço de maneira muito tranquila, porque o próprio legislador, como está previsto no texto constitucional, poderá qualificar determinadas condutas como crime hediondo. E, a partir daí, excluir, como já foi ressaltado em todos os belos votos aqui proferidos, excluir aquela dada conduta da possibilidade da graça ou do indulto, como acontece com o tráfico de drogas, com o terrorismo e tudo mais. Por fim, em sua decisão cautelar, o relator afirma a ocorrência de desvio de finalidade no decreto do indulto, ora impugnado, uma vez que colocaria em risco operações de combate à corrupção em âmbito nacional, sem efetiva contribuição à redução do encarceramento ou à ressocialização dos apenados. Primeiramente, não existe qualquer comprovação concreta que demonstre o impacto do decreto de indulto aqui analisado em casos
atuais operações de combate à corrupção. Há, inclusive, reportagens jornalísticas que apontam o fraco impacto da denominada operação, o fraco impacto na denominada operação Lava Jato. Estou citando conjuro, indulto alcançaria apenas 22 condenados da Lava Jato. Houve a divulgação de notícias acerca de um suposto impacto na operação Lava Jato, afirmando-se que 21 condenados seriam beneficiados. Contudo, há questões importantes que são ignoradas ou distorcidas. Primeiramente, a tabela divulgada considera o tempo de pena que estaria cumprido ao final deste ano de 2018. Ou seja, seriam casos que poderiam ser impactados por eventual novo decreto de indulto natalino a ser concedido neste ano, supondo que o presidente fizesse um decalque deste decreto anterior. Presume-se, em exercício de futurologia, a aplicação de indulto ainda inexistente, com critérios ainda não definidos, a condenados que ainda não cumpriram os estimados lapsos temporais das penas mencionadas. Portanto, os termos do indulto de 2017, discutidos neste momento, não têm qualquer impacto nos termos divulgados. Por outro lado, fundamental ressaltar, presidente, que dos 21 condenados elencados, 14 são delatores que foram beneficiados. Veja o que é a propaganda enganosa e pouco responsável. Dos 22 ditos beneficiados, ministra Rosa, dos 21 ditos beneficiados, nessa suposição, 14 são delatores, que já estão livres do cárcere. Não se conta essa história, ministro. Veja como se manipula com grande irresponsabilidade. Em acordos de colaboração premiada, já estão a salvo. Mas já estão a salvo por ato do Ministério Público. Assim, percebe-se que muitos já estão, inclusive, fora do sistema prisional. Ademais, sua grande maioria já teria cumprido 1/4 ou até 1/3 da pena, de modo que o indulto seria aplicável mesmo se consideradas as frações de decretos anteriores sugeridos pelo relator em seu voto. Além disso, diversos dos dispositivos impugnados neste decreto de 2017 já foram adotados em indultos presidenciais anteriores, o que esvazia a referida tese de desvio de finalidade. Por exemplo, no decreto 8.615 de 2016, definia-se que o indulto alcança a pena de multa e sua inadimplência não impedia a declaração. Já o decreto 4495 de 2002 autorizava a concessão de indulto em casos de aplicação de penas restritivas de direitos. Com relação à fração de pena a ser cumprida para obtenção de indulto, já houve norma mais abrangente anteriormente. Em indulto de 1996, decreto 1860, definia-se a fração de 1/6 de modo mais benéfico que o decreto aqui em análise. Sem dúvida, a discricionariedade do presidente da República é limitada pelo texto constitucional, como já foi dito, que o faz expressamente no inciso 48 do artigo 5º. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Conforme assentado por este tribunal, o tradicional indulto natalino traduz em cumprimento a competência constitucional reservada ao presidente da República, que encontra limites apenas na vedação do artigo 5º, inciso 43 da Carta Federal, razão pela qual não pode o ato ser considerado contrário à garantia social de segurança. Assim, o controle judicial deve se restringir aos limites fixados na Constituição Federal, restando ao presidente da República a análise da conveniência e dos critérios de indulto. Ao Supremo Tribunal Federal, cabe o exame de violações manifestas ao texto constitucional,
não compete ao Judiciário a realização de controle sobre a política criminal adotada pelo Estado, Legislativo e Executivo, para fins de ampliação da criminalização ou recrudescimento da resposta punitiva. Além disso, os dispositivos constitucionais não podem ser interpretados de modo abusivamente extenso, que permita extrair qualquer sentido que se pretenda do texto constitucional. Sobre isso, deve referir-se à crítica apontada por Scalia sobre abusos na interpretação constitucional, que chega a se assemelhar a um coringa para qualquer problema que pode ser usado como fundamento em qualquer resposta. Scalia chega a dizer que haveria um tipo de interpretação que seria uma interpretação da Constituição como um verdadeiro supermercado ou uma grande enfermaria, resolve todos os problemas. Quer-se buscar um ketchup, quer-se buscar uma pizza, quer-se buscar prego ou coisa do tipo, se tem uma resposta no texto constitucional. Isto é impróprio. Cabe sempre lembrar a diferença entre judicialização e ativismo, como bem faz Lênio Streck, na jurisdição constitucional. Ativismo não faz bem à democracia, porque é behaviorista, com a substituição dos juízos políticos, éticos e morais do legislador ou do presidente da República pelos juízos do Poder Judiciário. Já a judicialização é contingencial, ela existe em qualquer país do mundo. Ela trata de questões universalizáveis. Já o ativismo é subjetivista. Escrever o indulto é um hiperativismo. Conforme afirmado por Joseph Ellis, como cidadãos, temos que reduzir nossas expectativas e perceber que a Suprema Corte não pode realizar a impossível e exagerada missão que a ela foi assinalada em nosso tempo. Todos os magistrados devem adotar, diz ele, a vow of humility, um voto de humildade, não realizando reformas profundas na lei, salvo em casos excepcionais, e assim responsabilizar o Congresso para exercer a sua tarefa constitucional. No caso aqui, é evidente. O próprio legislador pode definir determinados crimes como crimes hediondos e, a partir daí, alcançar o resultado almejado, se é a hipótese. E assim responsabilizar o Congresso para exercer a sua tarefa constitucional de dirigir as políticas internas como pretendido pelos constituintes. Ademais, deve-se lembrar que o cenário atual demonstra uma expansão dos espaços de oportunidade no processo penal brasileiro, em que o Ministério Público, eu já fiz nota sobre isso ontem, titular exclusivo da ação penal, pode decidir pelo não oferecimento da denúncia em algumas hipóteses. Nesse contexto, há em trâmite no Supremo Tribunal Federal, também lembrei isto ontem, a ADIM 5790, que questiona a resolução 181 do CNMP, a qual regulamentou o denominado Acordo de Não Persecução Criminal. Aqui há uma clara incongruência na argumentação daqueles que questionam a amplitude da prerrogativa presidencial de conceder indulto. Por um lado, estamos ampliando espaços de oportunidade e de negociações cada vez mais intensas que escapam ao controle judicial. E, por outro, restringindo previsão constitucional expressa no sentido de determinar a concessão de indulto como prerrogativa privativa do presidente da República. Ou seja, questiona-se a prerrogativa constitucionalmente prevista ao presidente da República, mas concede-se cada vez mais poderes ao Ministério Público para decidir sobre o início ou não da persecução penal. Falávamos sobre isto ontem e lembrávamos desta providência. Nada contra. É importante que aqui também se observe o princípio basilares da República, inclusive o princípio republicano. Nós sabemos dos problemas para efetivar o controle dessas medidas no próprio âmbito do Ministério Público, como
temos aí vários casos a reclamar. Já há, inclusive, persecução penal instalada em relação à atuação de alguns membros do próprio Ministério Público nessa sede. Portanto, inexistente violação manifesta, não se pode aventar teses abstratas e hipotéticas, sem correspondência fática e embasamento constitucional, para legitimar a restrição à concessão do indulto. Como já assentado neste tribunal, a hipotética e subjetiva alegação de ameaça à segurança da sociedade não pode fundamentar limitação inexistente ao parâmetro constitucional, o célebre caso da relatoria do ministro Maurício Correia. Ou seja, não se pode extrair conclusão não contida nas disposições constitucionais. Distintamente do assentado pelo eminente relator, o Poder Executivo tem atuação concreta na definição e na aplicação da política criminal a ser adotada pelo governo, por força da Constituição. Sem dúvida, o Legislativo determina pautas de política criminal ao tipificar condutas e prever suas penas, por exemplo, mas cabe ao Executivo a implementação e a delimitação dos contornos concretos da política criminal. Trata-se, portanto, de ato de natureza política do Presidente da República, submetido a eventual juízo de reprovação política pela população nos futuros certames eleitorais, por exemplo. O Presidente da República está submetido aos custos políticos da opção definida na concessão do indulto. Afirma-se que, na essência, assim como a pena é uma opção política, processo decisional, o indulto é uma contramedida que assim também se apresenta, de modo que é, enfim, uma opção política vetorialmente apontada no sentido de reduzir os danos causados pela experiência penal. Rodrigo Duque, Execução Penal, Teoria Crítica, Saraiva, 2018. Eu repasso, então, presidente, as questões postas nos decretos, artigo 1º, artigo 2º, não vou ler, e chamo a atenção que o ministro relator, afirmando que os indultos anteriores estabeleciam quantidade máxima de pena e este não, suspendeu a incidência do decreto 9246 para os crimes de peculato, concussão, corrupção passiva, etc. Nos termos originalmente propostos pelo Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária, na minuta encaminhada em 2017. Ademais, estabeleceu a necessidade de cumprimento de 1/3 da pena para condenações não superiores a 8 anos. Nos termos do voto do relator, na mais benevolente das hipóteses, o legislador exigiu o cumprimento mínimo de 1/3 da pena privativa de liberdade para que o sentenciado possa ser posto, ainda que de forma condicional, em liberdade. Já o limite de pena de 8 anos teria origem nas balizas fixadas no Código Penal, que em seu artigo 33, parágrafo 2º-A, definiu o regime prisional como inicialmente fechado para os delitos punidos com pena maior ou igual a 8 anos. Por um lado, percebe-se que o embasamento para a imposição das limitações aos critérios fixados no decreto é oriundo de argumentos abstratos, como a falta de legitimidade democrática diante de um excesso de leniência em oposição ao sentimento social. Trata-se de fundamentação semelhante àquela inadmitida por este tribunal, ao assentar que a outorga de benefício precedido das cautelas devidas não pode ser obstado por hipotética alegação de ameaça à segurança social. Além disso, os critérios fixados não apresentam qualquer fundamento no referido decreto, de modo que se viola a prerrogativa do Presidente da República para a sua definição. Eu cito o precedente já referido, o HC 82-296, do nosso decano, ministro Celso de Mello, em que se assentou habeas corpus, indulto condicional, requisitos estabelecidos em decreto presidencial, prerrogativa do chefe do Poder Executivo da União, legitimidade jurídico-constitucional, ato presidencial que, ao conceder o benefício do indulto, subordina a declaração de extinção da punibilidade ao atendimento satisfatório pelo condenado de período de prova, consistente na demonstração de bom e adequado comportamento social, sem qualquer envolvimento em episódios delituosos, inocorrência de usurpação pelo Presidente da República da competência legislativa do Congresso Nacional, medida que se submete ao poder discricionário
do Executivo da União. Doutrina, precedentes, pedido indeferido neste caso. O que se alegava é que o presidente teria excedido na regulação e o ministro Celso, como relator, assentou, esse é um julgado da segunda turma, que isso estava dentro do poder, dos limites do poder do presidente da República. Por fim, nos limites do texto constitucional, se o legislador pretender restringir a concessão de indulto para crimes como corrupção, lavagem, etc., pode-se aventar a ampliação, como já foi dito, do rol de crimes considerados hediondos. Esse é o caminho ortodoxo. Assim, em respeito à previsão constitucional, vedar-se-ia legitimamente a concessão de indulto em tais casos. Não cabe ao Judiciário, em controle de constitucionalidade, a realização de tal restrição, muito menos a partir deste construto de invocação de fragmentos da legislação do Código Penal. Até porque aqui se incorre num outro equívoco, que é fazer uma interpretação da Constituição segundo leis escolhidas ad hoc, sobre normas do plano infraconstitucional escolhidas ad hoc. Diante do exposto, conclui-se que, neste caso concreto, não se pode extrair da Constituição os critérios impostos para restringir a aplicação do Decreto 9.246, de 2017. A questão da aplicabilidade a penas alternativas e regimes mais benéficos. Conforme o ministro relator, estes incisos padecem de inconstitucionalidade por desvirtuamento dos fins do indulto. Sendo assim, suspendeu-se a concessão de indulto para condenados que cumprem penas restritivas de direitos ou que tenham sido beneficiados por suspensão condicional do processo. Em tal cenário, contudo, configura-se clara violação à igualdade e à proporcionalidade. Condenados por crimes mais graves poderiam receber o indulto, mas outros imputados que estão cumprindo suspensão condicional do processo ou penas alternativas impostas pelo Estado em razão de infrações de menor gravidade não teriam tal possibilidade. Na doutrina, afirma-se que não há óbice à concessão de indulto aos condenados à pena restritiva de direitos, pois esta é substitutiva à pena privativa de liberdade, além de que há proporcionalidade e trata-se de direito subjetivo do imputado. Discute-se, inclusive, a possibilidade de concessão de indulto para apenados por tráfico de drogas, desde que sem envolvimento profundo com organização criminosa, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343. Outro ponto, a aplicabilidade do indulto à pena de multa, presidente. De acordo com o ministro relator, o perdão da multa deve ser concedido em hipóteses excepcionalíssimas. Afirma que o perdão à multa e condenações pecuniárias não beneficia a massa carcerária. Ao contrário, possui destinatário certo, ou seja, pessoas que se locupletaram do dinheiro público. Portanto, suspendeu o indulto em relação a penas patrimoniais. No voto, assentou que a concessão de indulto da multa deve ser admitida apenas nas hipóteses excepcionalíssimas. A minuta do CNPCP vedava expressamente o indulto da pena de multa, sob o argumento de que a disposição também se alinha à orientação de combate à corrupção, já que as sanções pecuniárias costumam ser componente essencial da condenação desse tipo de delito. A pena de multa traz consequências relevantes à esfera jurídica de direitos dos condenados. Inegavelmente, a pena de multa é meio relevante na persecução penal de diversas espécies de crimes, como na esfera econômica. Contudo, isso não impede que tal instituto possa ser abrangido pelo indulto. Por outro lado, o argumento de que se estaria abrindo mão de receita destinada ao Estado não se mostra legítimo a inviabilizar o indulto em tais casos. Em diversas situações, tal cenário também ocorreria, como em casos de reconhecimento de prescrição e de concessão de perdão judicial. Ademais, pode-se aventar que as dívidas para o ressarcimento à União ainda poderiam ser executadas nas esferas distintas da penal. Isso já foi destacado no voto do ministro Alexandre de Moraes. Assim, não há como fundamentar a tese no sentido de que o decreto de indulto aqui analisado extrapola os limites constitucionalmente traçados. Na doutrina, afirma-se que, em muitos casos, mesmo após o cumprimento da pena privativa de liberdade, a pendência da multa impede a extinção da punibilidade do imputado, prejudicando a sua reinserção social e no mercado de trabalho.
verifica-se que nos decretos anteriores ao decreto 8.940, de 2016, eram beneficiadas as pessoas condenadas à pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou juízo que se encontre, aplicada cumulativamente com pena privativa de liberdade cumprida até 25 de dezembro do ano de edição do decreto presidencial. Limitações ao indulto em caso de recurso pendente da acusação. A despeito do pedido do requerente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 11, apenas o 2 foi suspenso pelo relator, isto é, suspendeu-se a concessão do indulto na pendência de recurso da acusação, pois a pena ainda pode ser ampliada, o que alteraria o marco de referência para a concessão do indulto. Na doutrina afirma-se: verificamos a possibilidade de se receber o indulto antes do trânsito em julgado. Rodrigo Ribeiro, indulto presidencial, origens e evolução e perspectivas. Ou seja, não há óbice para que o indulto seja aplicado antes do trânsito em julgado do processo. Conforme já afirmado, a concessão do indulto é prerrogativa do Presidente da República, que possui impactos no exercício da pretensão punitiva do Estado, podendo ter consequências em qualquer fase da persecução penal. Trata-se de mecanismo de gestão do sistema penal, em sentido amplo, com impactos em questões penitenciárias e de política criminal, também em sentido amplo. Por isso, inexiste violação na norma definida no decreto de indulto aqui analisado. Presidente, com essas brevíssimas considerações, eu também me manifesto no sentido de negar referendo a liminar e julgar improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade. Nós estamos com 5 votos nesse sentido que acabou de votar o ministro Gilmar Mendes, ou seja, negando o referendo a cautelar e julgando improcedente a ação, e 2 votos do relator e do ministro Edson Fachin pela procedência parcial da ação. E faltam votar 3 colegas, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Celso e este presidente. E o ministro Fux, que pediu vista. Exatamente. Então, na atual situação, eu vou proclamar que, após o voto, após a sessão de ontem e de hoje, após os votos do ministro relator e do ministro Luiz Edson Fachin, que referendavam a cautelar e julgavam a ação parcialmente procedente, e dos votos dos ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Gilmar Mendes, que não referendavam a cautelar e julgavam a ação improcedente, o julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Luiz Fux. Essa é a proclamação. Presidente, me permita, no sentido das defensorias públicas, como amigo da Corte, com uma questão de ordem. Mas a Vossa Excelência fala como amicus curiae. Sim, mas é dada a relevância da questão. Mas aí não teria... A devida vênia, Vossa Excelência fala como amicus curiae. Eu indagaria ao tribunal no sentido de contribuir para o debate. Não há previsão regimental. Presidente, mas eu gostaria que nós considerássemos a possibilidade de revogarmos a liminar. Mas a questão é que estamos numa situação em que 5 votos não referendam a cautelar. Mas o ministro Celso pode votar nessa matéria. Presidente, considerada a proporcionalidade, nós temos aí já um placar de 5-2. Faltam 4 votos. Não se imagina que não saia desses 4 votos um que se some à corrente agora majoritária. Por isso, eu endosso a proposta do ministro Gilmar Mendes. Eu vou colocar, então, em votação. Senhor presidente, Vossa Excelência já anunciou o resultado do feito. Eu creio que está sendo colocado em questão aqui a autoridade de Vossa Excelência, que já encerrou esse julgamento. Vossa Excelência preside os trabalhos, eu pedi vista, mas nessa questão formal eu tenho voz. Acho que Vossa Excelência preside os trabalhos, a ordem dos trabalhos é do presidente do tribunal. Mas não é da tradição do tribunal, do colegiado, deixar de apreciar uma proposta feita por um colega. Presidente, permita, a proposta foi feita antes do anúncio. Eu fiz na abertura da... Exatamente, e nós estamos às vésperas do Natal, e obviamente já se formou aqui uma maioria, se não a maioria de 6,
mas pelo menos votar essa possibilidade. Se a maioria entender que não é o caso, até porque um dos objetivos, não só de todos, mas da gestão de Vossa Excelência, sempre acelerar a votação das liminares monocráticas. De qualquer sorte, houve votação a respeito das cautelares nos votos já proferidos, porque quem julga parcialmente procedente referenda a cautelar, porque foi exatamente os limites do voto do relator. Quem julga improcedente não referenda, por óbvio, a cautelar. Na medida em que não houve outros colegas que tenham antecipado o voto, eu penso que este é o resultado do julgamento. Essa é a proclamação. Eu havia dito ao ministro Luiz Fux que gostaria de aguardar o voto de Sua Excelência, uma vez que o ministro Luiz Fux sempre apresenta votos com denso conteúdo. No entanto, tendo em vista esta proposta agora formulada pelo ministro Gilmar Mendes, eu me animaria, então, com a permissão do eminente ministro Luiz Fux, eu me animaria a antecipar o meu voto. O meu voto é muito extenso e eu não vou lê-lo, mas eu vou apenas destacar os 8 tópicos que, na verdade, compendiam a minha visão a respeito deste tema que está em exame. Então, se Vossa Excelência me permitir, o ministro Luiz Fux me autorizar, eu gostaria, então, tendo em vista a proposta formulada pelo ministro Gilmar Mendes, de antecipar o meu voto. Senhor presidente, o meu voto... Só gostaria de esclarecer que é da tradição deste tribunal, enquanto está na mesma sessão, mesmo que já proclamado o resultado, qualquer colega reabrir a discussão. É bom ficar claro isso? Pois não, claro. Não é? Na medida em que é assim que esse tribunal e essa corte sempre atuou historicamente, e Vossa Excelência, que é o decano, sabe muito bem. Enquanto não encerrada a sessão, qualquer tema da pauta pode ser retomado, inclusive temas que já tenham sido proclamados o resultado. Exatamente. Então, nesse sentido, reabro, então, a discussão para a antecipação do voto do ministro Celso de Mello. Presidente, apenas só para ficar bem claro, eu, por uma questão de respeito à ascendência intelectual e de respeito que o nosso decano tem para com todos os colegas, eu fui a ele dizer que iria pedir vista, mas o liberava para votar. Verdade. É verdade. Só acho que é de muita elegância da sua parte me pedir licença para prosseguir. Senhor presidente, o meu voto ele se divide em 8 tópicos, em 8 itens. E eu vou ler rapidamente esses 8 itens que consubstanciam o conteúdo do meu pensamento a respeito desta questão, que é uma questão de caráter constitucional e extremamente delicada no que concerne ao tema referente às relações institucionais entre os poderes da República e também a extensão e a natureza do próprio poder presidencial de conceder indulto. O primeiro tópico meu diz o seguinte: a repulsa do Supremo Tribunal Federal por parte de todos e de cada um de seus juízes aos atos de macrodelinquência governamental e de improbidade administrativa. E aqui, senhor presidente, eu destaco, ao longo dessas considerações, senhor presidente, que entendo inaceitável que se estabeleça uma injuriosa vinculação dos votos que mantêm o decreto de indulto, ora impugnado, a uma suposta leniência em favor de grupos criminosos que assaltaram o Estado e que conspurcaram a ideia e os valores mais elevados da República. E, neste ponto, eu desenvolvo essas considerações. Segundo tópico: o indulto, inclusive o de caráter coletivo, tal como previsto expressamente na Lei de Execução Penal, artigo 93, como expressão soberana da clemência do Estado, a evolução de seu tratamento no constitucionalismo brasileiro. Tópico número 3. A prerrogativa constitucional de indultar qualifica-se como ato fundado no poder discricionário outorgado privativamente ao presidente da República,
Neste ponto, senhor presidente, eu faço alusão ao magistério da doutrina, aos precedentes dos tribunais, notadamente aqueles emanados desta Corte Suprema, e relembro, apenas a título de curiosidade histórica, e esse fato é relembrado pelo saudoso ministro Antônio Gonçalves de Oliveira, quando consultor-geral da República, e que depois tanto honrou esta Corte na condição de ministro do Supremo Tribunal Federal. Diz ele que, em certa época da vida republicana americana, durante a Guerra Civil, que opôs os estados do Norte aos estados do Sul, e que vai de 1861 a 1865, em 1862, o Congresso dos Estados Unidos da América autorizou o presidente Abraham Lincoln a conceder indulto, aspas, sob certas condições, fecha aspas. Mas, na defesa intransigente de suas prerrogativas constitucionais, o presidente Lincoln vetou a resolução parlamentar emanada do Congresso dos Estados Unidos e o fez afirmando que não era lícito estabelecer aquelas condições para efeito de exercício do perdão presidencial, na medida em que a Constituição dos Estados Unidos da América, de setembro de 1787, assegurou ao chefe do Poder Executivo o poder de perdoar, aspas, palavras do presidente Lincoln, com absoluta discrição, fecha aspas, os infratores da legislação penal e que tivessem sido condenados por decisões do Poder Judiciário da União. Porque nos Estados Unidos, então, como ainda hoje, há uma dualidade de competências. O presidente dos Estados Unidos tem competência para exercer o perdão presidencial em relação às condenações penais impostas pela Justiça Federal, enquanto que os governadores dos estados, em relação às condenações criminais proferidas pela Justiça dos Estados-membros. E esse modelo foi copiado pelo Constituinte Republicano Brasileiro, porque, sob a Constituição de 1891, também bipartiu-se a competência. Os Estados-membros tinham competência para anistiar mediante lei, e os seus presidentes ou governadores para indultar em relação às condenações penais proferidas pelo Poder Judiciário local, e o presidente da República em relação às condenações emanadas do Poder Judiciário da União. E continuava o presidente Lincoln nas suas razões de veto, não é? A Constituição norte-americana assegurou ao chefe do Poder Executivo da União o poder de perdoar com absoluta discrição, não comportando restrições de ordem judicial ou de natureza legislativa. Posteriormente, um outro presidente dos Estados Unidos, também no século XIX, Benjamin Harrison, numa obra, Este Nosso País, This Country of Ours, referiu-se também a essa mesma passagem, destacando e enfatizando aquilo que a doutrina constitucional brasileira e a jurisprudência constitucional desta Corte Suprema têm ambas revelado ao longo dessas décadas todas, no sentido da ampla discricionariedade do poder presidencial de indultar. Outro tópico, senhor presidente, o indulto, seja como simples perdão, notadamente nas hipóteses de indulto individual, seja como instrumento de política criminal, nos casos de indulto coletivo, posto que essa figura existe em nosso sistema jurídico. E a esse respeito, há inúmeros autores que sustentam essa tese. Menciono Nucci, Guilherme de Souza Nucci, Rogério Greco, Júlio Fabrini Mirabete, Damásio Evangelista de Jesus, etc., etc., etc. Mas o indulto, seja como simples perdão, seja como instrumento de política criminal, sofre apenas as limitações materiais ou formais previstas no texto constitucional. Outro tópico, a questão do desvio de finalidade e a presunção de legitimidade dos atos emanados do poder público. Nesse ponto, senhor presidente, eu desenvolvo a matéria, afirmando, antes de mais nada, que não se presume por óbvio a ocorrência
desse vício que é o vício contaminador do desvio de finalidade. De outro lado, senhor presidente, é preciso destacar, tal como fez a ilustrada Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, quando deduz fundamentada objeção à alegação de que este decreto presidencial de indulto seria, aspas, o indulto mais generoso, fecha aspas, já editado. Ora, a própria experiência institucional brasileira revela que, pelo menos desde 1999, o decreto 3226, no seu artigo tal, concede o indulto aos condenados que tenham obtido progressão prisional para o regime aberto, independentemente do patamar punitivo aplicado. O decreto 3667 de 2000, no mesmo sentido, o decreto 5.295 de 2004 defere o indulto ao condenado que cumpre pena no regime semiaberto, tenha usufruído de 5 saídas temporárias de visita à família, independentemente da quantidade de pena aplicada ou independentemente do tempo de encarceramento. O decreto 7.648 de 2011, artigo 1º, inciso tal, confere esse benefício constitucional à pessoa condenada à pena privativa de liberdade por delito patrimonial sem violência ou grave ameaça, se cumprida, caso primária, a fração de apenas 1/6 da pena. O decreto 7.873 de 2012 reproduz essa mesma hipótese, 1/6 no mínimo da pena. O decreto 8.172 de 2013, por sua vez, repete também esse como requisito objetivo, no mínimo 1/6 da pena. E assim vai o decreto 8.172 de 2013, o decreto 8.380 de 2014, referindo-se à pessoa condenada por delito patrimonial sem violência ou grave ameaça e ser primária, desde que tenha cumprido a fração de 1/6 da pena. Essa mesma hipótese é contemplada no decreto 8.615 de 2015, também ser cumprida, caso primária a pessoa, a fração de 1/6 da pena. Enfim, esta análise dos vários decretos presidenciais mostra, senhor presidente, como salientou fundamentadamente a douta Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que as modalidades de indulto elencadas no decreto 9.246 de 2017, elas não são as mais favoráveis da própria história do Instituto. Portanto, senhor presidente, a mim me basta esse aspecto que me parece extremamente relevante para afastar de vez a alegada ocorrência de desvio de finalidade que simplesmente não se presume e não pode ser admitida, ainda que seja como um argumento retórico. Outra coisa, senhor presidente, o tópico número 6 do meu voto. A prática do indulto presidencial traduz medida de atenuação das distorções gravíssimas que qualificam e deformam o sistema penitenciário brasileiro como um lastimável estado de coisas inconstitucional, tal como esta Corte já teve o ensejo de observar, tal como esta Suprema Corte teve o ensejo de advertir quando julgou, entre outros precedentes, senhor presidente, a DPF 347 do Distrito Federal, de que foi relator o eminente ministro Marco Aurélio. Nessa ocasião, este egrégio plenário reconheceu que há
efetivamente no Brasil um claro e indisfarçável estado de coisas inconstitucional resultante da omissão censurável do poder público em implementar medidas eficazes de ordem estrutural que neutralizem a situação de absurda patologia constitucional gerada incompreensivelmente pela inércia do Estado, que descumpre a Constituição Federal, que ofende a lei de execução penal e que fere o sentimento de decência dos cidadãos desta República, tal como se proclamou no julgamento plenário. Isso é muito claro a partir da lúcida ementa redigida pelo eminente ministro, o relator, o eminente ministro Marco Aurélio. O fato, senhor presidente, é que ninguém desconhece, especialmente a partir desse julgamento, desse importantíssimo julgamento plenário, que o quadro de distorções revelado pelo clamoroso estado de anomalia de nosso sistema penitenciário desfigura, compromete e subverte de modo grave a própria função de que se acha impregnada a execução da pena, que se destina, segundo determinação da própria lei de execução penal, artigo 1º, aspas, a proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Daí a advertência feita já pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em um de seus múltiplos informes sobre os direitos humanos das pessoas privadas de liberdade nas Américas, no sentido de que, sempre que o sistema penitenciário de um país não merecer, sempre que o sistema penitenciário de um país não merecer a atenção necessária e os recursos essenciais a serem providos pelo Estado, a função para a qual esse mesmo sistema está vocacionado distorcer-se-á. E, em vez de os espaços prisionais proporcionarem proteção e segurança, eles se converterão em escolas de delinquência, propiciando e estimulando comportamentos antissociais que dão origem à reincidência e, desse modo, afastam-se, paradoxalmente, de seu objetivo de ressocialização. O fato, senhor presidente, é que, como já observava o saudoso penalista, eminente professor da antiga Universidade do Estado da Guanabara, o saudoso professor Heleno Cláudio Fragoso, de que os sentenciados que cumprem condenações penais a eles impostas continuam à margem do sistema jurídico, pois ainda subsiste, quanto a eles, a grave constatação, diz o saudoso professor Heleno Cláudio Fragoso, de que as condições intoleráveis e degradantes em que vivem os internos nos estabelecimentos prisionais constituem a pungente e dramática revelação de que, aspas, os presos não têm direitos, fecha aspas, em razão do estado de crônico e irresponsável abandono por parte do poder público do seu dever de prover condições minimamente adequadas ao efetivo e pleno cumprimento dos preceitos fundamentais consagrados em nossa Constituição e cujo desrespeito dá origem a uma situação de permanente e inadmissível violação aos direitos humanos. E assim continua, senhor presidente. O item 7º do meu voto, senhor presidente, foi assim redigido: indulto e separação de poderes. E aqui faço uma extensa análise da questão da separação de poderes, sempre relembrando o importantíssimo artigo 9º da Carta Política do Império do Brasil, quando menciona qual é a finalidade primária da divisão funcional do poder. Menciono também outros autores, inclusive este que tem sido mencionado em todos os votos, James Madison, que ao lado de Alexander Hamilton e John Jay, os três, sob o pseudônimo de Publius, publicaram nos jornais de Nova York, pouco antes da ratificação pelo povo daquele Estado da Constituição Americana de 1787, uma série de artigos e que foram reunidos e compendiados sob o título de The Federalist Papers, portanto, o federalista, e James Madison, que viria a ser
o 4º presidente dos Estados Unidos da América, ele, em texto lapidar, ressalta a necessidade política de estabelecer-se um modelo institucional que evite a concentração de poderes e que se revele apto, segundo suas próprias palavras, aspas, a deter o espírito usurpador do poder, fecha aspas. Pois bem, Hamilton, nessa passagem, e em outra também, que ele dedica à questão da separação de poderes, estabelece algumas premissas que a doutrina constitucional brasileira reconhece, admite e pratica, no sentido que nos permite reconhecer que o decreto editado pelo senhor Presidente da República e objeto de impugnação nesta sede de controle normativo abstrato, de modo algum implicou usurpação de um poder concedido ao Congresso Nacional. O Presidente da República valeu-se estritamente de uma competência que a própria Constituição lhe deu. E haveria, sim, e registrou-se, sim, com toda a vênia, ofensa à separação de poderes, no momento em que esta Corte, substituindo por seus próprios critérios, os critérios da Presidência da República, reescreveu, em algumas passagens, o decreto presidencial de indulto, como salientou ontem, em seu douto voto, o eminente ministro Alexandre de Moraes. Se eventualmente se constatasse a eiva da inconstitucionalidade, que esta Corte exercesse a sua competência, uma competência de caráter excludente, que exclui do sistema de direito positivo a norma reputada inconstitucional, mas nós não podemos, na verdade, reformular o texto normativo, ainda que invocando critérios fundados na analogia ou em outros princípios gerais. O fato, senhor presidente, é que o Supremo Tribunal Federal, como o Poder Judiciário em geral, ele não dispõe de competência para, substituindo o seu presidente da República, formular requisitos objetivos ou estabelecer exclusões em relação ao objeto do indulto presidencial. E, finalmente, senhor presidente, eu chego à conclusão deste longo voto que redigi e que será incluído nos autos para efeito de documentação, e concluindo que, em face dessas razões expostas, peço vênia ao eminente relator e a todos os que acompanham Sua Excelência para, dissentindo, acompanhar a divergência iniciada pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. Em consequência, senhor presidente, eu julgo improcedente o pedido formulado no âmbito da presente ação direta de inconstitucionalidade. Agradeço ao ministro Celso de Mello. Com o voto de Sua Excelência, chegamos a 6 votos pelo não referendo à medida cautelar e a improcedência da ação. A proposta de, desde logo, se proclamar, com os 6 votos então formados, a revogação da cautelar. Eu escuto o relator. Presidente, apenas para deixar claro, porque eu não votei e vou aguardar o voto vista. Eu tenho um longo voto, no sentido exatamente do ministro relator, no sentido de não ser... enfim, como o voto é longo e não vou antecipar, apenas deixar claro que eu estou votando, então, quanto à proposta de cassação ou de revogação da liminar, da cautelar, no sentido contrário. Apenas quero que registre quanto a este ponto, porque quanto ao voto, trazendo, eu faço questão de dar o meu voto, que é exatamente no sentido e na linha do voto do ministro relator. É que eu vou ouvir inicialmente o relator. Tá, pois não. Sempre, porque quando Vossa Excelência... Já faço o registro que Vossa Excelência é contrário à revogação da cautelar. Fiquei preocupada quanto ao cautelar em face do que Vossa Excelência disse. Como já tem 6 votos quanto à revogação da cautelar, mas pois não. Então peço desculpas até por ter me antecipado, mas foi no sentido de deixar clara a minha posição. Pois não. No normal da vida, quando há pedido de vista, suspende-se o julgamento. Portanto, se a intenção é quebrar essa regra,
eu acho que deve-se votar especificamente a quebra da regra. Não, exatamente por isso, porque sempre há uma proposta de revogação da cautelar feita por um colega. Como lembrou o ministro Marco Aurélio, sempre que um colega põe uma proposta à mesa, a presidência põe ela em votação. Eu não posso iniciar essa votação por ninguém menos do que o relator. Pois então, presidente, eu acho que o ministro Luiz Fux pediu vista. Eu sei que o tema é polêmico. Para ser sincero, revelou-se mais polêmico do que eu imaginava. Para mim, parecia bastante óbvio. E, portanto, suspenso o julgamento até o voto do ministro Fux. Todos os demais podem, eventualmente, se convencer das razões que Sua Excelência venha a trazer. De modo que eu voto no sentido de se proceder como a regra geral desse tribunal. Pedido de vista, suspende-se o julgamento. Aguarda-se a volta da vista. Então, o eminente ministro relator mantém a cautelar pela não proferida. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Evidentemente que o pedido de vista tem íntima relação com a complexidade que se tornou esse debate. Há pontos muito relevantes de ambas as correntes que aqui se manifestaram. Então, como é que se vai julgar separadamente a liminar, que é uma tutela antecipada de mérito, se não terminou o julgamento do referendo? Essa é a minha primeira indagação. A segunda indagação... Vossa Excelência me permite, se fosse o inverso, poderíamos deferir a liminar? Agora, outra coisa, qual é o quórum do referendo da liminar? Porque o quórum do referendo da liminar deve ser o mesmo quórum para revogar a liminar. 6. Deixa-me esclarecer, ministro Luiz Fux. Eu já estou aqui nessa corte há 9 anos. Já participei de julgamentos em que, apesar do pedido de vista, se colocou em mesa o julgamento da medida cautelar, seja para mantê-la, seja para revogá-la, seja para deferi-la. Então, nós não estamos inovando. Sempre que um colega propõe, em relação a se analisar uma medida cautelar, deferida ou indeferida, à mesa do plenário, o plenário sempre é o soberano de todos nós. Não, e quanto a isso... E com maior razão, porque nós estamos no âmbito de processo objetivo. Então, isso não é... É bom ficar claro, foi até boa a intervenção de Vossa Excelência. É para servir de precedente para outros casos. Não, este não é precedente, já existem inúmeros precedentes. Então não tem problema, enfim. Apenas com eu desde que um colega coloque, e isso é uma tutela antecipada, como é que eu vou me pronunciar sobre uma tutela antecipada de mérito, cujo mérito eu pedi vista? Eu não tenho condições de manifestar sobre essa tutela antecipada de mérito. Eu vou colher os votos, então, na ordem. Houve uma proposição por parte do ministro Gilmar Mendes de revogar no plenário a cautelar que havia sido concedida monocraticamente. Volto a dizer a todos que isto já ocorreu na história desse tribunal, não é inovação. Seja para deferir, seja para indeferir, quando há um pedido de vista de algum colega e está em jogo alguma medida cautelar. Já vi ser deferida e já vi ser indeferida, então não é inovação. E sempre que um colega faz essa proposição, sempre se ouve, em primeiro lugar, o relator. O relator da matéria se manifestou pela manutenção da sua medida cautelar. Então, colho o voto agora do ministro Alexandre de Moraes. Presidente, entendendo as razões do ministro Luiz Fux, até porque o julgamento do referendo da cautelar se transformou no julgamento do mérito. Então, obviamente, entendendo as razões da vista e mesmo foi salientado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a possibilidade, obviamente, até o final do julgamento, de, no mérito, algum dos ministros alterar o seu voto. Mas eu gostaria de lembrar, e essa é a justificativa para o meu voto, que as medidas cautelares no controle concentrado as medidas cautelares monocraticamente concedidas são excepcionais, tanto que imediatamente cada um de nós, ao deferir monocraticamente, já lança ao plenário para que haja a possibilidade... E Vossa Excelência me permite, por favor. A lei que viabiliza o deferimento da liminar
ela cogita de 6 votos para suspender-se a vigência do ato normativo. Não, ministro Marco, a 9868, de 99, assim... que o ato, estando o tribunal reunido, o ato no processo objetivo, no campo precário e efêmero, é sempre do plenário. Agora, nas férias, a situação é diversa. Tanto a 9868 quanto a 982 prevê essa necessidade. Mas a excepcionalidade, e não só nesse caso, em outros casos, em virtude do volume de ações, fez com que o Supremo Tribunal Federal e cada um de seus ministros, excepcionalmente, possa conceder monocraticamente, sempre enviando, como foi enviado ao plenário, imediatamente para referendo ou não. A primeira liminar foi concedida em dezembro do ano passado, no 28 de dezembro, depois distribuída, o eminente ministro Luiz Roberto, em fevereiro. Nós já estamos já no final do ano e o plenário reunido. E já se chegou a uma maioria, se não, para encerrar, porque há ainda o voto do eminente ministro Luiz Fux, uma maioria para, pelo menos, afastar a liminar. Então, pela colegialidade, entendo que deva ser revogada a liminar. Ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, eminentes ministros, em primeiro lugar, anoto a importância de toda a saudação que está sendo feita à colegialidade. Acho que isso é relevante, não só neste caso, mas também para iluminar o passado e iluminar um pouco o futuro. Todos nós, portanto, esperamos que essa homenagem à colegialidade seja mantida em numerosas hipóteses sensíveis como essa. E eu estou a ver que a homenagem que está sendo feita agora, está sendo levada a efeito, é bastante coerente com o que tem sido observado em diversos pronunciamentos de todos nós. Em segundo lugar, creio que é preciso que se dê o nome às coisas pela substância que elas têm. A proposta, sem dúvida nenhuma, é legítima e, do ponto de vista prático, corresponde a, de um lado, esvaziar o alcance do pedido de vista. Em segundo lugar, nada obstante, com o pedido de vista do mérito, o relator mantém competência caso haja alguma outra pretensão distinta por parte da Procuradoria-Geral da República. Colocadas as coisas nesses termos, acompanho o eminente relator e não acolho a revogação da liminar. Como vota a ministra... Só reiterar então, meu voto, eu mantenho a liminar. Todo mundo sabe o que está acontecendo aqui, todo mundo sabe o que eu penso. Como vota a ministra Rosa Weber? Senhor presidente, ninguém mais do que eu presta reverência ao princípio da colegialidade. Mas eu entendo que o princípio da colegialidade há de ser observado depois que o plenário se manifestar. Se há um juiz deste plenário que diz que não tem condições de emitir o seu julgamento, né, justamente para ponderar os diferentes argumentos que aqui foram defendidos e considerando a possibilidade, inclusive, da alteração do voto antes de proclamado o resultado, eu me sinto numa verdadeira situação de constrangimento em votar no sentido da prevalência dos votos numéricos. São 6 num sentido contrário, embora, renovando o meu pedido de vênia ao ministro Luiz Roberto, eu entenda um sentido diametralmente oposto ao dele. Eu lembro que, quando aqui discutimos, numa ADI, um aspecto da competência da Justiça do Trabalho, o ministro Marco Aurélio, observando a lei de regência, não apreciou a liminar, não estávamos nas férias, e a trouxe à consideração do plenário. Na época, colhido o voto do ministro Fachin, acompanhando o ministro Marco Aurélio, no sentido de acolher a incompetência da Justiça do Trabalho, eu realmente não havia sido deferida a admissão no feito da Ana Matra como amicus curiae, eu pedi vista dos autos. No dia seguinte, o ministro Marco Aurélio, me foi concedida a vista, entendeu de
de implementar a liminar, não reconhecendo a Justiça do Trabalho, sentido diverso do voto que, em prosseguimento, aqui eu proferi. Eu penso institucionalmente, presidente, e digo a Vossa Excelência que, a despeito do meu convencimento e da minha posição pessoal, eu acompanho o relator aqui. Ministro Luiz Fux, quanto a esse ponto que está... Como se procede? É claro, nós não podemos sonegar independente de Vossa Excelência ter pedido vista, está em jogo a medida cautelar. Tendo em vista, até por uma questão de coerência, em razão do pedido de vista, eu só tenho de manter o status quo. A cautelar. Vossa Excelência mantém a cautelar. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, como eu disse, peço desculpas mais uma vez, não sabia que Vossa Excelência iria colher voto, por isso é que me pronunciei naquele momento. Eu queria fazer rapidissimamente 2 observações, já até antecipei. No dia 24 de dezembro de 2002, o Partido Trabalhista Brasileiro ajuizou a ação direta, tantas vezes citada aqui, 2.795, e o ministro Ilmar Galvão, no exercício da presidência, presidente deste Supremo, ministro Marco Aurélio, deferiu aquela cautelar e a necessidade da cautelar civil, porque, afirmou ele, no que já foi também muitas vezes citado aqui, se a cautelar não fosse deferida e o decreto 4495, expedido pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, fosse devidamente cumprido, dada eficácia, nenhuma dúvida de que seria impossível continuar com qualquer julgamento, no sentido de se ter depois a validade, o questionamento sobre a rigidez ou não daquela validade constitucional do decreto. Razão simples. Depois que o decreto está em vigor, dotado de eficácia, não suspenso, portanto, os defensores legitimamente vão instar com os juízes para que aplique. Depois de indultado, quem é que vai voltar atrás? Como é que alguém que recebeu o indulto com base nesta lei vai poder ainda ter questionado este ato? Quem, como, quando, onde, em que condições? Isso, 15 anos e 4 dias depois, aquele decreto era de 4 de dezembro de 2002, 24 de dezembro de 2017, o presidente da República expediu esse decreto e 4 dias depois, a Procuradora-Geral da República ajuizou esta ação. E eu, então, deferi a cautelar, tal como o ministro Ilmar Galvão, e não, aqui não é um caso parecido, análogo, semelhante, é idêntico. Um decreto presidencial de indulto no qual legitimados, no primeiro caso, o Partido Trabalhista Brasileiro, neste caso, a Procuradora-Geral da República, questionava perante um órgão da jurisdição constitucional a validade ou não. Nenhuma dúvida que aqui não se está colocando nada de pessoalidade, e a mesmíssima situação se criou. Eu, vendo a plausibilidade dos argumentos, na esteira do que foi feito pelo ministro Ilmar Galvão, deferi a cautelar. E deferi, inclusive, levando em consideração essas circunstâncias. O Poder Judiciário estava em recesso até o dia 8 de janeiro. Claro que, nesse período, as defesas poderiam perfeitamente instar com os juízes para que começassem a aplicar, mas, principalmente, do dia 8 de janeiro até o dia 1º de fevereiro, quando retornava o relator originário, o ministro Roberto Barroso, os indultos que fossem concedidos, ou a aplicação dessa norma, não teria como, nem se o Supremo quisesse ou resolvesse dizer o contrário, não teria nenhum efeito, porque não poderia ter. E essa razão pela qual foi deferida, havia legitimidade dos autores das ações, partido político e a Procuradora-Geral da República, o Supremo Tribunal é órgão de jurisdição constitucional, estávamos num período de recesso, havia plausibilidade no primeiro caso como no segundo, tanto que estamos aqui há 2 dias a discutir um assunto que é um assunto verdadeiramente constitucional sério e grave. A diferença é que o mundo mudou, o Brasil mudou, e, claro, o ministro Ilmar Galvão, ao deferir a cautelar, não teve nenhum tipo de questionamento, não foi ofendido, não foi agredido, eu fui. Todo tipo de manifestação houve como se fosse aquela medida completamente diferente, e era idêntica.
Neste período, eu submeti, então, ao relator, assim que ele voltasse, e ele ratificou. E depois, no mês de março, ainda alterou aquela cautelar. Pode-se dizer, estamos agora muito próximo do final do ano. Aquela cautelar deferida pelo ministro Ilmar Galvão veio a este plenário 5 meses depois. A cautelar refeita pelo ministro, e foi acompanhada no plenário por todos os presentes. E esta cautelar, que foi refeita depois retificada pelo ministro relator, no mês de março, vem 6 meses depois a este plenário. Tudo para dizer que eu não tenho nenhuma dúvida aqui. Se houver, e tenho certeza que o ministro Luiz Fux trará com celeridade, para continuidade e término, deferida a cautelar, já não haverá o que fazer. Pela singela circunstância de que se vai aplicar. E depois de indultado, volta-se atrás como? E essa é a razão que deu a urgência, que caracterizou a urgência qualificada que levou a cautelar. Por essa razão, senhor presidente, como eu disse, eu tenho um voto pronto, mas eu vou aguardar o retorno da vista do ministro Fux. Mas, principalmente, dizer que temos todos bem ciência de que estamos no final de ano, de que estamos proximamente com outro decreto, que essa matéria sinaliza, neste caso, e sinaliza para frente, e que, naquele caso da ação direta de constitucionalidade 2795, depois de conferida a cautelar, inclusive, não houve oportunidade de voltar com a matéria. Por isso, em 2012, o processo foi para o arquivo. E nós não queremos que isso aconteça. Tenho certeza que o ministro Fux trará imediatamente, tanto quanto possível, para que a gente tenha continuidade. E, por essa razão, eu também vou pedir vênia, presidente, para todas as vênias, e entendendo perfeitamente os votos contrários, mas e entendendo a proposta do ministro Gilmar, mas eu estou acompanhando o relator. Ministro Gilmar, Vossa Excelência foi o proponente. Ano passado. E estamos já em dezembro, praticamente, de 2018. Portanto, 1 ano para julgar essa cautelar. E, claro, às vésperas de um debate sobre um novo decreto de indulto, se é que vai eventualmente haver. Afora todo o debate que foi trazido pela Defensoria Pública a propósito dessa temática. Certamente, a partir da decisão que se delineia no plenário, que já está delineada, obviamente que virão habeas corpus discutindo essa matéria. Portanto, nós estamos produzindo insegurança jurídica. São muitos os precedentes que temos em relação à cautelar, e já foi lembrado aqui que a cautelar monocrática, ela é excepcionalíssima. Não é? Por quê? Porque se trata da suspensão de vigência de um ato normativo. E, por isso, ela tem que vir a plenário com imediatidade. Neste caso, nós estamos a fazê-lo praticamente 1 ano depois. E, claro, temos, em função da disfuncionalidade do modelo, nós temos um sem número de casos com essa perspectiva. De modo que a minha proposta é exatamente nesse sentido. Eu entendo a questão do voto de vista e sempre é um direito de qualquer colega fazer o pedido. Mas é essa a questão. Quer dizer, na verdade, nós não estamos dando um non-liquid. Nós estamos, na verdade, já há um desenho no sentido de uma decisão que se toma sobre essa matéria e que vai continuar a tutela de urgência está sendo decidida aqui. E veja, ministro, há um aspecto. Como é que nós podemos assentar presente o requisito da relevância se já há 6 votos no sentido da improcedência do pedido inicial? Se não há relevância, não se tem como manter a medida cauteladora, que foi realmente implementada inicialmente nas férias pela ministra Carmen Lúcia, suspendendo a eficácia do decreto. Corretamente, porque... E posteriormente, já com o tribunal reunido de forma individual pelo ministro relator. Agora ficará, presidente, de qualquer forma, no cenário, a incongruência. Ou seja, o tribunal chega aos 6 votos, a maioria absoluta,
no sentido da improcedência do pedido inicial. E, mesmo assim, como que implicitamente proclama que há relevância nesse pedido inicial para chegar à tutela de urgência, à manutenção da tutela de urgência. Aproveitaria essa parte para indagar do me permite. Vou pedir, eu somo o meu voto ao do ministro Gilmar Mendes. Vou pedir licença para me ausentar, presidente. Presidente, apenas para prestar uma informação de fato, o Conselho Nacional de Política Penitenciária, Criminal e Penitenciária, já encaminhou ao presidente da República um novo decreto de indulto, apenas observando o padrão tradicional, 1 terço e 8 anos, e com a exclusão desses crimes de corrupção e correlatos. Portanto, não há risco de o presidente não poder editar o seu decreto natalino de indulto. O que ficaria pendente é apenas saber se corrupção e correlatos estarão incluídos e se exigirá o cumprimento de um prazo mínimo de 1 terço. Apenas lembrando que este foi o padrão que vigorou ao longo de praticamente 30 anos da Constituição de 1988. Presidente, permite, até complementando a informação que é importante, o Conselho Nacional Penitenciário, de Política Criminal e Penitenciária, encaminhou nesse padrão a pedido exatamente do ministro da Segurança, ministro Raul Jungmann, em respeito à liminar monocraticamente conferida. Se entendeu no Conselho que encaminhar qualquer coisa diversa do que o Supremo havia monocraticamente determinado seria um desrespeito até que houvesse o julgamento. Só para constar essa informação. Agora, só para conferir, ministro, Vossa Excelência, na época, quando o ministro da Justiça, que isso me pareceu um argumento importante, mas que aqui outros argumentos se sobrepuseram, Vossa Excelência, naquela oportunidade, então, quando encaminhou o decreto de indulto, fez a ressalva num parágrafo, ontem eu me recordo, seu voto de que o indulto não alcançaria os crimes contra a administração da Justiça. Mercê da sua recomendação, o Conselho resolveu... Não, é inverso, não. Veio do Conselho, passa pelo Ministério, e o meu encaminhamento à Presidência da República em 2016 foi no mesmo sentido que o meu encaminhamento do projeto de lei em relação à possibilidade do acordo de não persecução. Tanto num quanto no outro, eu me posicionei e disse ontem, o mérito, eu entendo isso, por não se permitir nem acordo de persecução, nem o decreto de indulto, crimes de corrupção. Mas, como disse ontem também, eu não sou o presidente discricionariamente optou, assim como a resolução do Ministério Público também. A curiosidade é que todos se manifestaram, dizendo a competência do presidente da República, mas eu sou contra, realmente, a inclusão dos crimes de corrupção. Praticamente todos se manifestaram. E aí, então, nós vamos derrubar a liminar para incluir os crimes de corrupção. Há uma contradição aí. Não há contradição alguma, ministro Barroso. 6 ministros entenderam que não é o Supremo que analisa isso. Nós ainda não somos o Poder Executivo, nós somos o Poder Judiciário. Senhor presidente, sob o ângulo infraconstitucional, que regula a tutela de urgência, nós temos uma norma de supradireito sobre tutela de urgência, porque não tem na lei de controle concentrado, só tem o quórum para conceder ou revogar. E aqui, então, o Código estabelece a tutela provisória, que é o caso, ela conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser modificada ou revogada. Mas isso pressupõe, e aí vem o parágrafo 2º, o parágrafo único dispõe, na decisão judicial, em contrário, salvo decisão em contrário, a tutela provisória conservará sua eficácia durante o período de suspensão do processo, que é o que ocorre em razão do pedido de vista. Então, na verdade, essa tutela provisória, ela está conservando sua eficácia na pendência do processo. Agora, Vossa Excelência anuncia que é praxe debater ela de forma estanque. Então, é um pouco, digamos assim, a solução é heterodoxa, porque a ministra Rosa tocou num ponto saliente, que é exatamente a revogação da liminar no julgamento final, tanto assim que a súmula do Supremo ela é assente no sentido de que a liminar
cai no julgamento do mandado de segurança. Sempre foi assim, né? A liminar cai no julgamento do mandado de segurança. Mas, enfim, você está colocando a votação a vigência ou não da liminar. E isso é que está sendo votado. É porque ela que veio a referendo para o plenário. Hein? Ela que veio a referendo ao plenário. Mas o presidente estava com a palavra, se me permite? Claro. Não, é que nós devemos voltar. De vez em quando a gente tem que ler o texto da lei, né? Eu tenho esse hábito mesmo, eu tenho esse hábito. O que diz o artigo 10 da Lei 9868? Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal, observado o disposto no artigo 22, após a audiência dos órgãos das autoridades aos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. E aqui tem uma disciplina sobre isto. Portanto, na verdade, para a concessão da liminar, é preciso de 6 votos, nos termos do artigo 22. Quer dizer, é disso que se cuida. Portanto, é essa questão que está posta. Não é? O que aconteceu? A presidente concedeu a cautelar monocraticamente, no período de recesso. Então, deixa eu participar desse debate. Participar desse debate. O artigo 10 diz assim: salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal. Sim. Ou seja, nós estamos no âmbito de uma medida cautelar. Você já está colhendo votos sobre a vigência ou não da medida cautelar e os colegas os eminentes ministros, estão votando sobre se essa medida cautelar está de pé ou não. Essa solução tem de ser adotada por maioria absoluta. O mérito é outra coisa. Sim, por isso que é isso que está se propondo. Porque já tendo havido manifestação nesse sentido, não havendo referendo da cautelar, a cautelar cai. É isso que diz o artigo 10. Mas então vamos votar o referendo. Só que já votou diferente. Votou se mantém a liminar ou não. Mas é essa a questão, porque, na verdade, concede-se... Nós não estamos desobedecendo a lei. Não, estamos obedecendo a lei, sim. Desobedecendo? Estamos obedecendo, na medida em que é essa questão que se coloca. Monocraticamente se concede, nessa questão excepcional, né, é preciso de ter o referendo do plenário. Eu tenho uma compreensão, mas que não é da tradição, por isso que eu coloquei a voto. E segui a tradição da Corte, dando a palavra inicialmente para o relator, quando algum colega propõe a revogação de uma cautelar concedida monocraticamente. Mas a minha concepção é que, tratando-se de controle concentrado, e que, portanto, chegando-se a 6 votos, seria uma consequência lógica, mas nós nunca aplicamos isso, só para... Então, como consequência lógica, nós nunca o fizemos, sempre levamos a deliberação. 6 votos sem o julgamento ter sido concluído, portanto, 6 votos não definitivos. Tem que estar concluído o julgamento, senhor presidente. Mas eu só queria dizer que, na minha ótica, na minha percepção, se há 6 votos, seria uma consequência lógica. Negócio ao final do julgamento. Negócio o referendo. Negócio o referendo. E, claro, na prática... Mas por isso que eu coloquei em votação. Não, eu estou dizendo só que é uma posição pessoal minha, mas que eu jamais adotei aqui, porque sempre segui a cultura e a tradição da Corte. Agora, suponhamos, por exemplo, que já ocorreu isso no plenário, que casos muito importantes, casos limites, alguns colegas têm até voltado atrás para compor o quórum. Isso eu me recordo, nem pertenceu ao Supremo, como me recordo que houve um caso em que, e isso é até uma demonstração de humildade judicial, 2 colegas somaram aos outros votos para poder chegar a uma conclusão. Suponhamos que haja uma modificação da decisão. Então, o provisório é definitivo e depois se torna provisório de novo. É que essa questão é muito importante, e eu só fiz essa reflexão do ponto de vista pessoal, de uma compreensão que eu tenho, embora não tenha sido até hoje a concepção da casa, porque a Corte vem sendo muito criticada, seja na academia, seja junto às funções essenciais, à Justiça, à Advocacia, Ministério Público, Defensoria, no sentido de haver muitas decisões monocráticas em controle concentrado, uma vez que o artigo 97 exige
a posição do colegiado de todos os tribunais do país para afastar uma norma. Então, essa é uma crítica, e é uma crítica que eu entendo, e já disse isso de público, procedente. Nós temos que dar realmente vazão a trazer no plenário os referendos das medidas cautelares. E, a partir do calendário do ano que vem, vamos fazer essa pauta, para que um único colega não afaste toda uma legislação e este caso não venha ao plenário. Por isso que eu digo essa reflexão, se no mérito há 6, do meu ponto de vista, seria uma consequência lógica a queda da cautelar, muito embora nunca tenha sido essa a posição do plenário, ela sempre é colocada a voto na hipótese de um pedido de vista. Por isso que eu, como presidente, e a cadeira é maior do que aquele que a ocupa, eu segui o ritual da tradição do tribunal. Uma vez proposto por um colega a queda da liminar, eu passei a palavra ao relator e estou colhendo os votos e continuarei a colher os votos. E está votando o ministro Gilmar Mendes. Eu fiz essa parte, ministro Gilmar, só para pensar em voz alta, para nós depois pensarmos, até do ponto de vista regimental, como tratar disso. Trazida a cautelar a referendo, ela precisa de 6 votos. Se ela não obtém 6 votos, ela cai. É isso. Ao final do julgamento. Cai. Agora, e neste caso, veja, nós estamos já há 1 ano à espera desse referendo, com consequências gravíssimas para o tema de que se cuida, do direito de liberdade. Há 1 ano, nós estamos com esse tema em suspenso, em uma liminar monocrática. E não se obteve, de fato, o quórum para o referendo, porque é isso que diz o artigo 10, combinado com o artigo 22 da Lei 9868. É preciso que haja o referendo. Negado o referendo, não havendo mais essa perspectiva, Vossa Excelência fala sobre hipótese de mudança. Evidente que há, como tem mudanças também aqui, em sede de cautelar. Nós já concedemos cautelar e depois as revogamos no julgamento de mérito. Temos um número razoável, às vezes gerando uma certa insegurança. Porque só não muda de opinião quem já morreu. Então, uma certa insegurança jurídica. E como também muitas vezes as liminares elas se projetam no tempo, não é? Essa questão se coloca. De modo que, presidente, eu entendo que a questão não há maioria para referendar a liminar e ipsi iure, portanto, ela não subsiste, porque ela é concedida monocraticamente sub conditionem. É essa a questão que se põe, né? E me parece que nessa parte, independentemente de um eventual julgamento de mérito. O argumento que a ministra Carmen trouxe sobre a execução em concreto, ele é relevante, mas ele ocorre todos os dias, porque nós podemos fazer um outro tipo de ponderação. Mas e se for cumprido, se for declarada a nulidade depois do decreto, coisa que o depoente não acredita, mas se vier a ser declarada a nulidade do decreto, no futuro, anula-se tudo que foi feito na medida do possível. Aqui não estamos discutindo apenas essa questão, estamos discutindo realmente modelos ou paradigmas. É essa questão que se põe. De modo que a mim me parece que é importante que realmente nós analisemos nesta perspectiva e, se for o caso, inclusive, que aguardemos o voto do ministro Lewandowski, que tinha se ausentado, né, para fazê-lo no início da sessão de quarta-feira e definir essa questão. Então, Vossa Excelência, que foi o proponente, reafirma a proposição. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, todos sabemos que são extremamente relevantes os efeitos da concessão pelo tribunal de uma tutela provisória de urgência de natureza cautelar.
quando essa matéria surge no contexto de um processo objetivo de controle normativo abstrato. E o relevo dessa medida, embora provisória, e que pode excepcionalmente ser deferida em sede monocrática no período de recesso, mas o relevo resulta do fato de que praticamente os efeitos do provimento cautelar são essencialmente os mesmos da declaração final de inconstitucionalidade. É claro que não há uma exclusão definitiva do sistema de direito positivo, mas há uma paralisação do conteúdo eficacial daquela norma objeto da suspensão cautelar. Mas o que é importante, que o Supremo Tribunal Federal já o decidiu, a concessão de medida cautelar em sede de controle abstrato tem eficácia repristinatória e restaura a vigência e a eficácia do ato normativo, mesmo havendo sido esse expressamente revogado pela norma objeto da suspensão, da superveniente suspensão cautelar. Portanto, neste caso nosso, nós temos essa situação, quer dizer, a eficácia repristinatória. Daí a exigência da reserva de plenário, como uma consequência natural do que Vossa Excelência acabou de dizer, do que estabelece o artigo 97 da Constituição Federal. No caso, é claro que com 6 votos rejeitando a pretensão de inconstitucionalidade deduzida pela eminente senhora Procuradora-Geral da República, quer dizer, resta completamente descaracterizada a probabilidade do direito, ou, portanto, um daqueles pressupostos essenciais à concessão do próprio provimento cautelar. Eu tenho presente aqui um artigo escrito há muitos anos e depois foi incorporada uma obra monográfica por nosso saudoso colega, eminente ministro Fiori Zavascki, Eficácia das Liminares nas Ações de Controle Concentrado de Constitucionalidade. Um artigo que depois, como falei, foi incorporado a uma obra doutrinária mais extensa, mas foi um artigo publicado na revista da Júris, lá do Rio Grande do Sul, e dizendo exatamente esses aspectos, pondo em destaque precisamente esses pontos. A mim me parece, senhor presidente, não obstante todas as considerações também aqui feitas em sentido contrário, que o pressuposto essencial à subsistência de um provimento cautelar desta natureza não está presente. A probabilidade do direito simplesmente descaracterizou-se ante a manifestação quanto ao fundo da controvérsia constitucional de 6 juízes, acho que 7 juízes da Corte até o presente, 6 juízes, desculpe, 6 juízes da Corte até o presente momento. Portanto, há uma maioria absoluta que se exige ordinariamente para efeito de concessão do provimento cautelar, uma maioria absoluta que, indo além da mera denegação do referendo, repele a pretensão de inconstitucionalidade. Por isso, senhor presidente, a mim me parece que se impõe o acolhimento da proposta formulada pelo eminente ministro Gilmar Mendes. Então, nós estamos numa situação que há 5 votos para a manutenção da liminar e 4 votos pela cassação da liminar. E temos um colega que se ausentou e que votou pela improcedência da ação. Nós estamos na seguinte situação: se esta presidência vota nesta questão de ordem, no sentido de votar para a manutenção da cautelar, estará referendando a cautelar. E eu ainda não votei o mérito, porque estou aguardando a vista, tal qual a ministra Carmen Lúcia, do ministro Luiz Fux. Por outro lado, se eu votar no sentido de não referendar a cautelar, haverá o empate e teríamos que suspender o julgamento. Então, em respeito à institucionalidade, eu vou pedir vista do caso, da questão de ordem. Então, fica com vista da questão de ordem a presidência e com vista de mérito o ministro Luiz Fux. E vou proclamar, então, o resultado parcial até o momento, tanto da ação direta
quanto da questão de ordem. Inicialmente, quanto à ação direta de inconstitucionalidade. Após os votos do relator e do ministro Luiz Edson Fachin, que referendavam a cautelar e a julgavam parcialmente procedente, e dos votos dos ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que não referendavam a cautelar e julgavam a ação improcedente, pediu vista o ministro Luiz Fux. Em seguida, foi proposto pelo ministro Gilmar Mendes questão de ordem de se deliberar a respeito da manutenção ou não da cautelar deferida. O ministro Luiz Roberto Barroso votou no sentido da manutenção da cautelar, no que foi acompanhado pelos ministros Luiz Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Então, aqueles que mantinham. E votaram pela não manutenção da cautelar os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello. E pediu vista, na questão de ordem, o ministro presidente. Eu gostaria de registrar o alto nível dos debates, a discussão havida de extrema importância para toda a nação brasileira e, agradecendo a presença de todos, declarar encerrada a presente sessão.